Eu gosto de falar sobre produtividade, eu já falei outras vezes com vocês sobre produtividade e o nosso tema hoje é exatamente isso, produtividade. E para a gente começar, já gravando aqui, já registrando, para a gente começar, o que é produtividade? O que você entende? O que está na sua cabeça quando você fala, quando você ouve, né? Fala e ouve produtividade. O que você entende que é produtividade? Porque eu já te adianto, quando a sua mente consegue entender algo, ela está a meio caminho de realizar. Vou repetir, quando a sua mente consegue entender algo, ela está a meio caminho de realizar. Por quê? Porque primeiro as coisas são criadas no meio interno, para depois serem criadas e materializadas no seu meio externo. Por isso que a sua mente primeiro cria e depois se materializa. Tudo que tem ao seu redor foi feito dessa forma. Tudo foi criado, existiu primeiro na mente de alguém. Então, quando você entende, eu gosto muito de conceituar as coisas para que o teu cérebro, para que o meu cérebro possa enquadrar as informações, conseguir formar uma imagem, formar um conceito e só por fazer isso, a sua mente já te coloca no caminho de realizar. Então vamos falar de produtividade. O que é produtividade? O que é ser produtivo? O que é uma pessoa produtiva? E aí a gente começa falando que ser produtivo é fazer mais com menos. Então guarda já isso daí. Ser produtivo é fazer mais com menos. Ter mais resultados utilizando menos recursos. É avançar mais, alcançar mais com menos recursos. Nossa, Flávio, eu tenho que ficar regulando os meus recursos? Não é essa a proposta. E eu nem falei isso, mas pode criar essa imagem. Vem cá, então quer dizer que eu fico regulando para fazer o que eu tenho que fazer? Não, não é isso. A ideia é o contrário. Pensa que com esse recurso que você tem, você consegue o resultado X. E se com o mesmo recurso você conseguisse X mais 50%, 2X, 3X, com o mesmo recurso? É sobre isso. Você com poucos recursos, você alcançar grandes resultados. Flávio, mas eu sempre tenho que empreender poucos recursos? Não, porque se com poucos recursos você alcança grandes resultados, quando você colocar muitos recursos, você vai multiplicar os seus resultados. Isso é produtividade. De repente você começa com o recurso que você tem e está tendo eu aplico esse recurso e estou tendo esse resultado. Agora, a ideia é, com esse mesmo recurso, eu consigo ter mais resultado? Consigo. Eu consigo ter o mesmo resultado usando menos recursos? É produtivo isso também? É. Você não está escalando. Escalar é isso aqui. Ser produtivo é fazer isso aqui, essa balança. Por exemplo, tem uma série que pegaram pessoas multimilionárias, soltaram essas pessoas com $100, uma caminhonete, e só isso, numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, onde eles eram desconhecidos, e eles tinham que em 30 dias construir uma empresa que valesse $1 milhão. Eu assisti essa série. Esse cara tinha um recurso de $100, uma caminhonete velha, e tinha que construir uma empresa que tivesse um valuation de $100 milhões, de $1 milhão. Então, e na edição que eu assisti, que foi a primeira, gente, me fugiu o nome aqui, o conjunto de capítulos de uma série, a temporada. Na temporada que eu assisti, a primeira temporada, a empresa que ele construiu ali em 30 dias, foi 30 não, 90 dias, né? Vamos também ajudar. Em 90 dias ele construiu uma empresa que foi avaliada em $800 mil. Chegou a $1 milhão, mas foi avaliado em $800 mil. E ele começou com $100 e uma caminhonete velha. Então isso é ser produtivo. Em que áreas da vida eu aplico isso, Flávio? Em qualquer área. Porque a gente está falando de utilizar os recursos com melhores resultados. Então isso é ser produtivo. Utilizar de forma mais eficiente possível, ou seja, com menos recursos eu alcanço um propósito específico. O objetivo é alcançar um propósito específico com menos recursos. Então, só que a gente já consegue enquadrar o que é produtividade. Alcançar um propósito específico utilizando menos recursos possível. Isso é produtividade, isso é ser produtivo. E aí então a gente começa agora, vamos especificar, vamos dar nome aos bois
e falar de cada parte desse conceito que eu estou dividindo aqui com você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente falou, recursos. O que são recursos, turma? A gente gosta muito aqui de falar dos recursos internos e tem também os recursos externos. Então temos recursos internos, recursos externos. Recursos internos, tudo aquilo que você tem de habilidades, competências, habilidades técnicas, habilidades emocionais, habilidades sociais, tudo isso é recurso. Tudo isso é recurso. Imagina se eu entrego $100 na sua mão, uma caminhonete velha, solto você numa cidadezinha no interior, eu te entrego R$100, vou dar 500, né? Vou parear com dólar, te dou R$500, uma caminhonete velha, solto você no interior de uma cidade e te dou 90 dias para você construir um negócio com o maior valor possível ao final de 90 dias. Você tem recurso externo, dinheiro, caminhonete. Que outros recursos você vai usar? Você tem que usar suas inteligências, todo tipo de inteligência social, inteligência emocional, inteligência relacional, sua inteligência cognitiva, técnica, matemática, tem inteligência empreendedora, todas as inteligências. Primeiro, para quê, turma? Primeiro você tem que sobreviver, né? Você tem R$500 ali, você tem que morar, comer e se proteger. Então, primeiro você tem que fazer isso. Primeiros dias, provavelmente, é o que você tem que fazer. É o que você tem que fazer. E depois você tem que começar a fazer dinheiro, e começar a observar a cidade, e começar a ver que oportunidade. Então, isso tudo, esses recursos já são interiores, entende? Essa série foi interessante porque ela quis provar para as pessoas que sim, recursos externos são necessários, e em muitos momentos da série, dessa temporada que eu assisti, ele se valeu de recursos externos que ele foi angariando. Mas se ele não tivesse os recursos internos, primeiro, de organizar tudo isso, de enxergar tudo isso, e um principal que eu vou dividir com você, de acreditar nisso. Um recurso interno que é o da fé. Acreditar, confiar em si mesmo, acreditar que era possível, permanecer acreditando mesmo diante dos desafios. Isso é um baita recurso. E tem muitas pessoas que começam bem, tem recursos internos, tem recursos externos, a coisa vai caminhando, mas chega uma certa hora ela para de acreditar e o negócio vai desandando, vai retraindo e daqui a pouco ele para e some. Porque a pessoa parou de acreditar, porque a pessoa deixou de acreditar, perdeu a fé. E a fé, turma, é um baita recurso. Quando você perde esse recurso, eu vou te dizer uma coisa, do meu coração, você não perde o recurso da fé, você só se desconecta dele, se afasta, ela está ali, mas você se afasta, então você não acredita mais, você só se afasta. Acreditar novamente, reconectar com a crença de que é possível, de que você pode e que vai fazer. Isso é fé e é um baita recurso, um recurso essencial. Então, falando de recursos, eu gosto muito, né? Eu acabo puxando brasa para a minha sardinha, que é falar dos recursos internos, que é o que a gente mais trabalha aqui no Instituto, porque eu acredito que esses são essenciais para também buscar os recursos externos. Então, para ser produtivo, você precisa olhar primeiro para recursos. E entende uma coisa, recursos são finitos. Recursos são finitos. Porque se os recursos fossem infinitos, turma, a gente não precisava estar aqui falando de produtividade. Então, usar de forma eficiente os seus recursos é ser produtivo. Ser produtivo é usar de forma eficiente os seus recursos. Os seus recursos. É quando você, por exemplo, está conversando com seu filho, mandando ele tomar banho, e o moleque não vai, não te atende. E aí você manda ele tomar banho, não te atende. Aí você solta aquele gritão, irritado, irritada, fala alto. Pra quê, gente? Que tanto recurso usado numa coisa tão simples. Sua voz, seu tom de voz,
sua energia emocional, aí depois você vai dar uns berros no moleque, ele vai, aí você fica bufando assim, nossa, que menino, vai estar crescendo, tá ficando pior, aí você começa a remoer aquilo, aí passa um tempo e você fala assim, que merda, eu tava fazendo tal coisa, já até distraído do que eu tava fazendo, não fiz nem isso e nem falei direito com meu filho, aí pronto, você perdeu tudo, aí começa até a se culpar e tal, usou errado o recurso e usou demais. Você levanta, pega na mão dele, faz ele cumprir sua ordem, simples assim. Você não precisa gastar a sua reserva emocional para fazer o teu filho tomar banho, não precisa. Só que às vezes a gente faz por quê? Por desinformação, para quem não é muito treinado, para quem não parou para prestar atenção que isso não é produtivo. Então falamos de recursos. Recursos são finitos, então você passe a usar eles de forma mais inteligente. Então, recursos. Falando de produtividade, primeiro ponto, recursos. Aí eu já falei um pouco disso. Eficiência. Então, recursos e eficiência. O que é eficiência? Até acabei entrando um pouco nesse tema. Quer fazer mais com menos. Ser eficiente é otimizar, tirar o máximo que você puder daquele recurso. É um carro, por exemplo, que ele tem um consumo de 12 km com litro e tem outro que tem um consumo de 18 km com litro. No que diz respeito a consumo de combustível, o de 18 é mais eficiente. Ele te transporta por 18 km com um único litro e outro carro te transporta apenas por 12 km com um único litro. No quesito consumo de combustível, aquele carro é mais eficiente do que esse. Então, só para dar um exemplo aqui. E aí, começa a pensar em todos os recursos que você tem, inclusive, por exemplo, o seu dinheiro. Aonde você tem aplicado o seu dinheiro que tem voltado mais resultado para você? Onde você tem investido o seu dinheiro que tem voltado mais resultado para você? Para mim, o que é mais produtivo, se você tem que investir dinheiro em alguma coisa, invista em você primeiro. Porque uma pessoa capacitada, uma pessoa competente, uma pessoa com inteligência emocional, com ousadia, com convicção, com confiança, você investe nisso, o restante que você precisar, você vai conseguir, porque você vai ter poder pessoal para falar com as pessoas, para convencer outras pessoas a investirem numa ideia, num projeto, num empreendimento seu. Entende o poder de investir em você? Então, eu nem estou falando aqui de resultados rápidos. Ser eficiente não quer dizer ser rápido, se ter pressa. Ser eficiente é um certo recurso produz muito mais. Produz muito mais. Estão entendendo isso? Agora, falamos de recurso, falamos de eficiência e agora vou fazer 3 perguntas para você. Agora eu vou fazer 3 perguntas para você. Presta atenção. 3 perguntinhas. Para quê? Por quê? E por quê? Para quê? Por quê? E por quem? Um dos pilares da produtividade é objetivo definido. Esse é o pilar de produtividade. É o para quê. Para que você vai ser mais produtivo? Para que você vai usar os seus recursos, menos recursos para alcançar mais resultados? Para que você vai ter mais resultados com os mesmos recursos? Para quê? Para comprar o seu carro? Para trocar de casa? Para mudar de carreira? Para alcançar liberdade financeira? Para ser feliz? Para quê? Qual é o seu objetivo? Esse objetivo definido é essencial para a produtividade. E aí você vai dando senso de objetivo para as coisas. Lembra que na aula de confiança eu falei que para ser mais confiante você tem que ter senso de propósito também. E para ser mais produtivo, igualmente, senso de propósito. Então, para quê? Essa é uma pergunta que ela tem que estar assim na sua mente, para que você esteja sempre respondendo essa pergunta. Para quê? Para quê? E aí vem uma segunda pergunta. Por quê? Não é a mesma coisa, Flávio? Não é a mesma coisa. Para que você está juntando dinheiro? Para trocar de casa. Por quê? Porque está no meu quadro de sonhos viver num lugar mais parecido com aquele que eu coloquei no lugar de sonhos, que tem isso, que tem aquilo, para viver de uma forma mais feliz, mais confortável, mais harmoniosa com a minha família. Isso é um porquê, é uma causa, é um motivo.
O para quê é o objetivo. Para que você está fazendo isso? Para alcançar isso. E por quê? Por causa disso, disso, disso. Uau! Força. É a relevância. O que dá relevância para o seu objetivo? Esse seu porquê. E aí hoje eu preparando esse conteúdo, eu coloquei um que normalmente eu não coloco, que é o porquê. Que é o porquê. Por quem você faz o que você faz? Por quem? Porque normalmente eu ouço muito isso. Não, mas a minha vida é pelos meus filhos, pela minha família. Eu faço o que eu faço por causa da minha família. Depois que eu me tornei pai, depois que eu me tornei mãe, minha vida mudou, porque tudo que eu vou fazer, eu penso neles primeiro. Eu penso em tal pessoa. Assim, sempre existem pessoas ligadas com a sua história. Pessoas com as quais e para as quais você trabalha, você quer ver o bem, você deseja o bem. Pessoas que você serve na sua jornada. Então é importante você saber quem são as pessoas que são relevantes para você, pelas quais você faz o que faz. Que aí completa a lacuna do propósito, que é para você ser eficiente, para você ser produtivo, você utilizar os recursos de forma eficiente, com um senso de propósito, para atingir um propósito específico. Então, o que é ser produtivo? Usar os seus recursos de forma eficiente para alcançar um propósito específico. Isso é ser produtivo. É você saber todo dia o que você vai fazer, onde aquilo vai te levar e de que maneira você pode fazer mais nessa direção com os mesmos recursos que você tem. Isso é ser produtivo.